Se a vida é uma escada, será que essa escada ela só sobe? Ou será que tem momentos que ela vai subir, descer, e depois subir de novo, e depois descer, e depois parar um pouco? Aí ela vai subir mais um pouco. É, pois é. Eu acho que é uma reflexão que a gente deveria fazer mais, assim, sobre qual é a lógica do ciclo da vida, né? Do ciclo da existência como um todo. Existem imposições na sociedade que fazem com que a gente acredite que existe uma lógica de existência que, na verdade, não é nem um pouco pautada no que é real. Um padrão e uma caixinha que é quase que inexistente, porque eu falo que é quase, porque existem pessoas que se enquadram, sim, nesse espaço, mas é inexistente no sentido de que ninguém vai passar por essa tentativa de construção de expectativa ou de encaixe nessa caixinha aí sem algum tipo de sofrimento psíquico. E aí a gente recai muito nesse lugar da ideia do que é linear dentro do ciclo de vida, né? A gente tende a achar que a vida ela é uma escada, quase que degraus contínuos e lineares. Mas a vida não é bem assim, né? Eu acho que se a vida fosse uma escada, ela seria uma escada quase que de um submundo, assim, um pouco invertido, que sobe, desce, desce, sobe. E aí eu falo isso justamente porque é muito interessante de pensar na perspectiva de tentar coisas novas, justamente por uma questão de que às vezes a gente deixa de tentar coisas novas ou a gente deixa de nos permitir tentar coisas novas, sejam elas quais forem, por quais razões, motivos, objetivos, propósitos que forem, por essa lógica que é imposta de maneira tão sutil. E é sutil porque é velado, né? A gente não fala sobre isso, a gente não fala sobre esse contexto e sobre essa intenção de seguir uma vida de forma linear, né? E aí vem a sensação do atraso, vem a sensação de, poxa, eu saí da faculdade e não tenho um emprego. Poxa, eu não fiz uma faculdade e eu já tenho tantos anos, 27 anos. Poxa, eu não tenho isso, poxa, eu não tenho aquilo. E aí a gente passa a ter uma perspectiva 100% pautada na falta e não, de fato, naquilo que a gente conseguiu construir durante o processo que fez com que a gente chegasse até aqui, sabe? E aí esse lugar de falta, ele é um lugar extremamente tendencioso, porque somos seres faltantes, isso não é novidade, a gente sempre vai sentir uma falta sobre algo. Mas às vezes a falta é tão intensa que a gente não consegue entender que existe uma perspectiva de motivação diante dessa falta que a gente sente e não de paralisação diante dessa falta que a gente sente. Se é que isso faz sentido. E aí, ao tentar algo novo, a gente não pode pensar que é simplesmente chegar e falar assim, poxa, fulaninho, tente aí algo novo. Ah, eu quero aprender a cantar. Vá, cante, vá. Eu quero fazer tal coisa. Vá, faça. Não é bem assim que funciona, né? Eu acho que na existência do lugar de tentar algo novo, a gente perpassa por um tripé de 3 pontas, assim. Que é basicamente as limitações, a liberdade e o privilégio. Tentar algo novo é diretamente vinculado ao fato de que existem limitações que acarretam ou que acometem algumas pessoas que nunca vão permitir que essas pessoas cheguem a tentar algo novo. E essas limitações podem ser tanto psicológicas, emocionais, sociais, coletivas, políticas, econômicas, sejam elas quais forem, às vezes pode ser até um pouco de cada uma dessas também, que também não existe uma coisa assim única, né? As coisas são interseccionais, assim, a vida é uma grande interseccionalidade. E aí falar sobre essas limitações de tentar algo novo é extremamente complexo mesmo, porque nessa lógica ou nessa imposição de ciclo de vida, a gente acredita que a vida é uma escada linear justamente por pautar todas as pessoas na mesma condição de privilégio. E não é bem assim que funciona, né? Se todas as pessoas tivessem os mesmos privilégios, a nossa sociedade seria completamente diferente, desde sistema até todos os outros fatores que são consequência disso. E aí, a liberdade em falar sobre tentar algo novo de maneira fácil e de uma maneira que não tem essa complexidade tão grande, acaba sendo uma grande ilusão, né? A gente acaba se iludindo de fato com essas coisas, porque não existe de fato uma liberdade e uma vida
utópica, sem limitações em tentar algo novo. Cada um tem o seu atravessamento e a sua dificuldade na condição de tentar algo novo. E aí a gente recai sobre o privilégio. Porque a gente existe numa sociedade que é extremamente desigual, e o fato da sociedade ser extremamente desigual não faz com que a gente chegue a lugares ao mesmo tempo, ou da mesma forma, ou de... Enfim, é óbvio que dentro disso existem escolhas, e escolhas também estão ligadas às histórias de vida, tanto questão financeira, psicológica, familiar e etc. Mas, definitivamente, tentar algo novo é sim um privilégio. Um privilégio de você ter uma segurança financeira, um privilégio de você ter uma segurança familiar, um lugar seguro para chamar de seu lar, um lugar seguro para você poder voltar, um lugar seguro para caso você passe uma vergonha na internet, você tenha onde contar, alguém para te apoiar e te ajudar a continuar. Afinal, ninguém vive sozinho, né? Ninguém existe nessa sociedade sozinho. Ter um apoio é realmente importante. E aí, quando a gente sai desse tripé, desses 3 passos, assim, né? Que no algo novo existe de maneira quase que indissociável, assim. Essa palavra existe? Não sei, se não existisse, vai existir agora. As limitações, a liberdade, o privilégio, a gente recai sobre aquilo, né? Qual é essa lógica que a gente pensa, que a gente, de certa forma, tem dentro da nossa cabeça, de que a gente tem que seguir esse roteiro quase que perfeito para que a gente seja uma pessoa válida, para que a gente seja uma pessoa importante, para que a gente seja uma pessoa valorizada? E aí a gente passa pelos caminhos da infância, da adolescência, da vida adulta e da velhice. E aí, às vezes, a gente recai nesse ponto de que não dá mais tempo de tentar algo novo, né? Para além dessas limitações, dessa liberdade, desse privilégio, tem esse lugar dessa imposição que não faz ou não permite que a gente tenha reflexões sobre isso no sentido de realmente pensar. Poxa, mas será que a idade é realmente uma limitação? Será que chegar nesse ponto da minha vida com 30 e poucos anos, eu não posso tentar algo novo? Será que depois de construir uma grande rede, eu não posso mudar de cidade em busca de um objetivo ou de um sonho que eu sempre tive? Então, é quase como se fosse essa escada aqui. Sobe, para, desce um pouco, mas aí sobe mais e mais, e aí para, e aí desce um pouquinho, sobe mais um pouquinho menos, e vai descendo. Porque é isso que é a vida, né? E se a gente for pensar numa cronologia de fatos e de fatores, a gente nunca pode levar em consideração que a gente vai começar com 0 anos de idade, e aí a gente vai subindo até chegar aos 88 anos, ali com a vida ganha, com tudo perfeito, com tudo sempre numa linearidade ascendente, porque não é bem assim, né? Eu acho que a vida tem altos e baixos, de fato, e que se pressionar ou aceitar essa imposição como 100% correta ou 100% aquilo que deve ser seguido, não deveria ser um lugar de ser seguido 100%. Porque se a gente abraça isso com muita força, às vezes a gente esquece que existem outras lógicas a serem seguidas e que existe um tempo próprio diante daquilo que pode ser tentado e daquilo que não precisa ser tentado agora. Mas se a gente não deixa ou se a gente permite que essa imposição velada nos alcance, a gente sempre vai se comparar com o outro e achar que o outro tá num ponto muito, muito mais avançado do que a gente. E isso é cruel demais com a nossa história. Isso é cruel demais porque as pessoas, o mundo, não vai saber qual é a sua história. O mundo não vai saber qual é a sua questão, qual foi o seu atravessamento. O mundo nunca vai entender como foi crescer, como foi ter a sua adolescência, a sua vida adulta, a sua velhice dentro da sua pele.
porque isso são atravessamentos completamente individuais. E diante disso, existe de certa forma, um lugar de que a gente precisa respeitar o nosso tempo para além daquilo que é imposto. E assim, gente, não é à toa não que socialmente, culturalmente, estruturalmente, o sistema ele impõe muitas coisas, tá? Isso que eu tô falando aqui de lógica, de tempo, de um ciclo de vida extremamente regular e linear e ascendente, é uma das imposições que existem, mas será que a gente não deveria começar a refletir mais sobre o quanto as coisas deveriam deixar de ser regra, o quanto as coisas deveriam deixar de ser tão padronizadas para todas as pessoas e a gente começar a entender e se autoconhecer num ponto de tipo, isso poderia ser mais importante para mim, então isso eu vou levar para mim e isso talvez eu não leve. Mas isso é um adendo, claro. Sobre essa questão do algo novo, realmente eu acho que um passo importante pra gente refletir sobre o quanto existem instâncias mesmo que são inalcançáveis no sentido de privilégio mesmo, de liberdade, desse tentar algo novo, mas o quanto existe também um lugar de possibilidade, de motivação diante dessa falta que a gente tem em tentar se movimentar mesmo com todas essas limitações, sabe? Ninguém sabe o que você passou, ninguém sabe o que você passa, ninguém sabe da sua história. E às vezes as pessoas não querem acreditar que existe de fato uma dificuldade meio que presente na vida de todas as pessoas. Às vezes as pessoas querem acreditar que existem pessoas que não sofram. Mas o lugar da dor e do sentimento como forma de autodepreciação, ou de uma maneira tida como ruim, né? Não tá desvinculado da vida de ninguém. Eu acho que todo mundo tá sofrendo, cara. Acho que viver tá difícil pra todo mundo demais, assim, sabe? E é isso. Acho que questionar essas grandes imposições e questionar esses lugares de histórias contadas de maneira perfeita é o lugar certo para começar a fazer da nossa existência própria mesmo, assim, sua existência mais significativa para você. As pessoas não vão te salvar, tá ligado? Tipo assim, você vai ter que buscar ali uma coisa que faça sentido pra você. E eu falo isso pra você, mas é falando pra mim mesma, sabe? Porque às vezes a gente acaba se perdendo num personagem que não existe, numa historinha que as pessoas querem que você conte que não existe. Não é sobre mostrar o sofrimento também, não. É sobre literalmente entender que tá todo mundo, né? Todo mundo aí sofrendo, no caso, né? Então, que a gente entenda que na vida não existe um processo padrão. Que na vida cada um tem sua história, cada um tem seu processo, cada um tem seu tempo. Então, se você quer tentar algo novo hoje, ou se você tá pensando em tentar algo novo algum dia, tente levar essa lógica à reflexão mesmo. Tente refletir sobre isso que nos é imposto, de que não há tempo pra gente tentar algo novo, até porque a gente é mudança. Talvez chegue nos 40 anos e eu queira fazer uma coisa completamente diferente do que eu tô fazendo agora.